Bom dia, sétimo ano. Nós vamos começar hoje, então, o quarto bimestre de Geografia, tá? Abra uma apostila para mim de Geografia na página 3. Nós vamos começar o quarto bimestre, então, na página 3. No quarto bimestre, nós vamos ver o Brasil rural e o Brasil urbano. Eu, particularmente, gosto bastante dessa matéria de vocês do quarto bimestre. É uma das matérias que eu mais gosto de Geografia, tá? Nós vamos ver as transformações que foram ocorrendo no espaço rural e no espaço urbano brasileiro ao longo do tempo. Nós vamos começar, então, o módulo 7, falando sobre o Brasil, o espaço rural. E mais para frente, no módulo 8, nós vamos ver o Brasil, espaço urbano. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque é tudo ligado, né? A gente vai ver o rural, depois a gente vai ver o urbano, a gente vai vendo as transformações que foram ocorrendo no Brasil ao longo do tempo, ao passar do tempo, né? Nós vamos começar falando dos setores econômicos. Vamos ver na tabela, essa tabela aqui, e no gráfico também, né? Os 11 países com as maiores economias mundiais, onde o Brasil, ele ocupa o 7º lugar no ranking mundial, de acordo com a economia, com a nossa economia aqui do Brasil. Essa pesquisa ela foi feita em 2013, só que ela é realizada de 10 em 10 anos. Então, a gente está seguindo esses dados ainda, porque a próxima pesquisa que vai ser realizada será em 2023. Vamos começar analisando aqui a tabela, né? Traz pra gente as maiores economias do mundo. O primeiro país vem os Estados Unidos. Depois vem a China, a segunda maior economia do mundo. A terceira economia, o Japão. A quarta maior economia, a Alemanha. A quinta é a França. A sexta é o Reino Unido, onde entra também a Inglaterra, né, que faz parte do Reino Unido. A sétima, o Brasil. Oitavo, a Rússia. A nona, a Itália. E a 10ª vem a Índia. A 11ª vem o Canadá. Então, são 11 países com as maiores economias mundiais. Economia, gente, é o dinheiro que entra no país, tá? Todo o dinheiro que entra. E a gente tem aqui também o PIB, né? É o Produto Interno Bruto de cada país, que é a renda do país, que eles fazem a pesquisa durante um ano para ver a quantidade de dinheiro que girou no país durante esse ano. Então, a gente tem a renda aqui dos Estados Unidos, a gente tem a renda de todos os países, né, que é o Produto Interno Bruto, em bilhões, tá? Então, esses números que estão aqui estão em bilhões. Para a gente entender melhor essa questão do PIB, o Produto Interno Bruto, vamos ver esse gráfico aqui, tá? Que está falando da distribuição do Produto Interno Bruto no mundo. Está falando da distribuição do PIB do mundo inteiro. Então, essa sigla aqui, PIB, quer dizer Produto Interno Bruto, ok? Guardem na cabecinha de vocês. PIB é Produto Interno Bruto. O PIB, gente, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, por um estado ou por uma cidade, calculado em um ano. Então, é a soma de todos os bens e serviços de um determinado lugar por um ano, tá? A quantidade de dinheiro que entrou durante o ano. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a renda toda de um determinado lugar durante o ano todo. Nessa renda é calculado os bens de cada pessoa e o serviço, tá? Então, é calculado a renda, a quantidade de dinheiro que entrou durante esse ano, tá? Durante um ano que é realizado a pesquisa. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é o PIB, tá? Se não ficou claro, vocês me perguntem que eu respondo novamente para vocês. Mas vamos lá, vou repetir para vocês, tá? PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, um estado ou uma cidade, calculado por um ano, tá? Então, é toda a renda que entrou durante o ano. O PIB é a renda toda de um determinado lugar durante o ano todo. Nessa renda é calculado os bens de cada pessoa e o serviço, tá? Então, agora eu acho que ficou mais claro para vocês
Se eu perguntar na prova, por exemplo, vocês já vão saber responder para mim. Ainda analisando esse gráfico aqui, dá pra gente ver, ó, que os Estados Unidos, como que tá o PIB dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm mais de 20% do PIB mundial, né? Tem 20% do PIB mundial, ou seja, os Estados Unidos têm 22,4% do PIB mundial. E o resto do mundo todo, os outros países, 31,1%, tá? Então, os Estados Unidos é o país que tem a maior renda, o maior PIB mundial, de acordo com as pesquisas feitas no ano de 2013. Olha só, Estados Unidos aqui, ó, de marronzinho, PIB dos Estados Unidos 22,4%, o restante do mundo, ó, 31,1%. Então, os Estados Unidos está liderando o ranking, né, na questão do PIB mundial. Agora, voltando a falar sobre a riqueza brasileira, sobre a economia brasileira, nós temos que pensar em vários tipos de atividades que geram a economia brasileira, vários tipos de atividades que fazem girar a nossa economia brasileira, que são as atividades que as pessoas desenvolvem, né, trabalham. Tem os serviços rurais, que são as plantações, a pecuária, que é a criação do gado, né? Nós temos também os serviços urbanos, que estão ligados ao comércio e às indústrias. Então, a nossa economia, o dinheiro que gira no nosso país, vem dessas atividades, tá? Atividades rurais e atividades também urbanas. Dessas atividades e outras, vem a economia brasileira. Daí que vai sair o dinheiro que circula no nosso país, né? Das pessoas que trabalham lá na roça, nas plantações, na criação do gado, das pessoas que trabalham lá nas indústrias, lá no comércio. Então, a nossa economia brasileira vem daí. Agora, virando a página, virem a página para mim, vai lá na página 4, tem um textinho que fala sobre administração, né? Textinho aqui, ó, que fala sobre administração. No texto, fala em administração de uma casa, mas fala da administração de uma casa como? Como uma organização, a distribuição de tarefas, o planejamento do ganho, a disponibilidade para as atividades. Esta casa que refere o texto é como se fosse um negócio para gerar lucro, tá? Então, tá falando da administração desta casa como organização, como a distribuição de tarefa, como o planejamento do ganho, a disponibilidade para as atividades. Tá falando dessa forma a administração. Esse tipo de administração que o texto traz é a forma que deveria ser aplicado na administração de um país. Se o presidente conseguisse administrar o país dessa forma, seria tudo mais organizado, não é mesmo? O texto também nos fala sobre a economia, onde as principais atividades econômicas do Brasil são: alguns plantam, no caso, agricultura, né? Outros trabalham no comércio e nas indústrias. Então, o texto traz para a gente as principais atividades econômicas do Brasil, que são a agricultura e são também o trabalho no comércio e nas indústrias, né? Então, são essas atividades que o texto traz para nós sobre as principais atividades econômicas do nosso país. De acordo com o texto, as atividades elas não geram a mesma quantidade de riqueza porque as coisas têm preços diferentes devido aos custos de produção e avaliação que as pessoas fazem de sua utilidade. Então, de acordo com o que o autor está falando no texto para a gente, as atividades não geram a mesma quantidade de riqueza. Nós vimos que tem várias atividades de serviço, né? Cada pessoa trabalha num serviço diferente. Então, essas atividades elas não geram a mesma quantidade de riqueza porque as coisas elas têm preço diferente. Cada atividade econômica vai ser um preço diferente devido ao custo de produção e avaliação que as pessoas fazem de sua utilidade. Por isso, o texto está na página 4, gente,
E através da leitura desse texto que vocês vão conseguir responder para minhas questões, tá? Então, o que eu já expliquei para vocês, com certeza já vai dar para vocês fazerem as atividades, tá? Porque eu já estou explicando aqui na aula. Mas, de qualquer forma, eu quero que vocês leiam o texto e depois respondam para mim essas questões da página 4, né? Então, agora vocês vão ler o texto, interpretar ele e responder para mim essas atividades, tá ok? Qualquer dúvida, é só perguntar. Tô aqui para esclarecer mesmo para vocês as dúvidas. Então, se ficaram com dúvida, pode perguntar. Não guardem dúvida, por favor. Perguntem mesmo, que eu tô aqui para ajudar, para esclarecer, para não deixar vocês ficarem em dúvida. Então, pode ler o texto agora, fazer as atividades para mim, enviar no PV, tá? Como vocês já fazem. Lembrando, gente, quando tem pergunta que a resposta é sim ou não, precisa justificar, tá? Se colocar só sim ou só não, eu não considero. Justificar na frente, tá bom?